Hoje nós faremos este porta-óculos. Eu farei com este bordadinho aqui. Caso a sua máquina não tenha a opção de bordado, você não deixe de fazer a peça. Você pode fazer com essa costurinha de pesponto aqui, ó, certo? Então, vamos à nossa lista de materiais. Você vai precisar de um tecido principal na medida de 20 por 20 centímetros. O teu tecido de forro terá que ter 20 por 20 centímetros e meio, certo? Um cursor, 2 puxadores, um zíper, você pode usar o número 5 ou um zíper de número 3. Os puxadores, eu uso o viés de Boneon, que é este aqui, ó. Ele frisa assim, ó. É feito para acabamento, eu uso ele para fazer os puxadores. Eu corto ele ao meio. Eu uso 6 centímetros. Aí você corta, ó, 6 centímetros, você corta. Aí você pega um isqueiro e você queima aqui, ó. Assim, passa o foguinho assim. E ele fica, tá, com 3 centímetros. 2 puxadores desses, certo? Para fazer o seu ponto decorativo, caso sua máquina tenha esse recurso, a minha máquina é a Singer 4423, você vai colocar no seletor de zigue-zague o ponto no 4,5. Na largura do ponto, você vai colocar um risquinho antes do zero, quase no zero. E aí, você vai escolher o ponto decorativo, que é este pontinho aqui, que eu já mostrei, ó. Esse pontinho aqui, que está na cor preta, certo? No seletor, tá bom? Mas não deixe de fazer se você não tiver a máquina de bordado, você consegue fazer da mesma forma. Então, vamos lá. Para você que é iniciante na costura, o zíper tem este lado aqui, que é o lado direito, e o avesso é assim, ó. Você vai dobrar o seu zíper ao meio, vai fazer uma marquinha, você faz uma marquinha de caneta, ó. E aí, você vai fazer o mesmo processo de dobra de material. Você dobra o material, faz uma marquinha, e aí você vai unir a marquinha do seu zíper com a marquinha que você fez no seu material. Você pode usar qualquer material. Você pode usar jeans, você pode usar tecido. Se você usar tecido, você vai ter que usar uma manta para estruturar. No meu caso aqui, eu estou usando o sintético Duna. O sintético Duna é assim, ó, para você que não conhece, o sintético Duna, ele é assim, ó, brilhosinho, molinho. Esse é o lado avesso do sintético Duna. Ele não precisa de estrutura. Para peças pequenas, não precisa de estrutura. Ó, eu tenho outro vídeo no canal que eu ensino a fazer este estojo aqui, ó. E ele fica assim, ó, gostosinho, molinho. Para peças pequenas, não precisa de estrutura, tá? Não precisa de estruturador. Se você for fazer bolsas, aí você vai precisar de estruturador. Quem está começando na costura, eu faço essa marquinha aqui, ó. No início e no final do zíper, uma marquinha de caneta para eu começar a costurar. A minha agulha, a agulha da minha máquina, vai estar no centro, tá? Se a sua agulha não desloca nem para a direita e nem para a esquerda, você vai fazer a sua primeira costura a 5 milímetros da borda, tá? Seu zíper tem que ficar bem alinhadinho com a borda e você vai costurar sem puxar. Você simplesmente, a gente puxa os fios da linha, baixa o pé calcador, baixa a agulha e vamos costurar aqui vamos fazer a nossa primeira costura. Então, vamos lá. Essa primeira costura é só para prender o zíper no material. É a chamada costura de segurança.
sempre removendo as linhas para que você tenha um trabalho limpo. Ó, aqui está a sua primeira costura. A primeira costura, ó. Não faça bem na bordinha, tá? Antigamente eu fazia bem na bordinha, porque eu seguia uma moça que pedia que se fizesse a costura bem na bordinha. Porém, se o seu zíper não tiver qualidade, como esse aqui, ó, se ele for muito molinho, se você fizer bem na bordinha, o seu zíper vai ficar todo ondulado. Agora, você tem que destacar este zíper. Eu deixo preso aqui, tá? Você já poderia ter destacado, deixar solto, mas aí com ele assim fechado, ó. Com o zíper fechado é mais fácil, fica mais firmezinho, tá? Então, agora você tem que destacar aqui e colocar esta parte do outro lado, tendo cuidado de não virar o zíper, tá? Você de novo alinha, simplesmente alinha, não estica, só a linha, tá? Com a borda e faz novamente este processo, que é fazer a costura a primeirinha costura, que é a de segurança. Vou fazer a minha marquinha aqui e vamos costurar. Costure aos poucos, tá? Você alinha e costura. Você que tem experiência já sabe. Os meus vídeos são direcionados para quem não tem experiência na costura. Para quem costura há muito tempo, a pessoa pula esta etapa aqui de fazer a costurinha de segurança. Mas ela é muito importante. Após você ter feito as duas costurinhas de segurança para fixar o zíper, você tem que vir com o forro. O meu forro aqui, o forro que eu estou usando é o cetim dublado. Ele é cetim aqui e ele é dublado no TNT, certo? Eu uso este material aqui pela facilidade que a gente tem de frisá-lo, tá? Mas o material que eu mais gosto de trabalhar é este outro material aqui, que se chama nylon 70 emborrachado. Esse lado é brilhosinho e esse lado aqui é uma borrachinha. Porém, ele é um material que ele não é muito fácil de trabalhar. Se você é iniciante, você vai sofrer um pouco com ele, mas você se acostuma, certo? Mas para demonstrar a técnica aqui, é mais fácil usar este material aqui. A medida do forro, quando eu disse que você deveria fazer 20 por 20 centímetros e meio, a parte dos 20 centímetros você vai colocar, alinhar com o zíper. Os 20 centímetros e meio irão ficar no outro sentido, ó. Se você vai olhar aqui, ó, e você vai ver, não sei se você vê assim, ó, que passou aqui, ó, dos 20. Então, os 20 centímetros e meio é neste sentido aqui, sentido contrário ao zíper. Senão, não vai ter sentido nenhum você ter deixado meio centímetro a mais, ó. Esse aqui ficou exatamente, ó, 20 com 20, tá? 20 centímetros do principal e 20 centímetros do tecido de forro. Você vai alinhar bem direitinho e vai fazer exatamente o mesmo processo. Você vai costurar da mesma forma agora, só para prender o forro. Tendo cuidado de quando chegar do outro lado, ó, quando você for colocar a outra parte, se você alinhar, se você deixar assim, ó, sobrando, quando você deixa assim, ele vai sobrar aqui, ó, os meios centímetros. Se você deixar sobrando assim, não adiantou nada você deixar a mais. O que você tem que fazer? Você tem que também alinhar. Você vai ter que alinhar dos dois lados, certo? Ó. É importante que você tenha esse cuidado. E não deixe de colocar o meio centímetro a mais, tá? Ele é importante.
Assista todo o vídeo, porque conforme eu for fazendo, eu vou me lembrando e vou passando as informações para vocês. Todos esses detalhes fazem toda a diferença. Então, vamos mais uma vez. Vamos costurar aqui agora o forro. Alinhando e costurando. Ó, prendi este lado, agora vou virar para prender o outro lado. E agora, como eu disse, eu preciso novamente alinhar o forro. Ele não pode ficar sobrando aqui. Apesar de ele ter a sobra, ele vai ter que ficar alinhado para que fique certinho. Depois você vai entender por que deixar a mais. Vamos alinhar aqui. Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e nesse momento está chovendo. Chovendo e frio. Vocês ainda não me viram com muita roupa, mas vocês vão me ver. Com muita roupa. E vocês vão ouvir um avião passando. Tem horas que passa muito avião por aqui. Outras vezes, eu espero que não aconteça nesse momento. Cachorros latindo. Ontem eu deixei... Eu gostaria de ter feito esse vídeo ontem. E não consegui por causa dos barulhos. Ó, as duas costurinhas do forro estão presas, ó. Não sobrou nada, não deixei nenhuma sobra aqui na borda. Agora, nós faremos a costura definitiva. Se a sua máquina não vai deslocar a agulha, você vai precisar usar um calcador de zíper. Este é o calcador de zíper da Singer 4423. Na sua máquina, eu não sei como ele vai ser. Aí, você usa o calcador de zíper para fazer essa etapa agora, que é fazer uma costura mais próxima dos dentinhos do zíper. Eu simplesmente vou deslocar a minha agulha para o meu lado esquerdo, e os dentinhos do zíper irão guiar a minha costura, certo? Então, vamos aqui. E vamos fazer o retrocesso agora no início e no final. Retrocesso no início e no final. E eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a costura, ó. Então, a primeira costura eu fiz com a agulha no centro e a segunda costura eu desloquei a minha agulha para o lado esquerdo, o meu lado esquerdo. Aí, o lado direito de vocês, certo? Quando eu falar o meu lado esquerdo, vai ser o direito de vocês. Então, vamos passar a costurinha aqui, ó, do mesmo jeito do outro lado. Agora é imprescindível o retrocesso no início e no final. Você já assistiu os outros vídeos do meu canal? Eu fiz, ó, eu tenho o vídeo, como eu falei, desse estojo aqui. Eu tenho o vídeo deste estojo aqui, ó. Você pode usar só a costura de pesponto. Neste, ó, eu fiz um assim, ó. Este eu usei o ponto decorativo no lugar da costura de pesponto, mas nada impede que você faça a peça usando a costura de pesponto normal. Então, aqui estão as duas costuras, tá? Então, assim, ó, se você quiser, você que é iniciante, fazer riscos, você pode riscar essa parte aqui do seu material, pode fazer uma marcação de caneta para guiar a sua costura. A primeira marcação com meio centímetro e a outra
marcação com 9 milímetros, até 1 centímetro, certo? Para não ficar muito próximo dos dentinhos do zíper, para que o seu carrinho consiga correr livremente ali. Então, agora, nós temos que desvirar essa peça. Essa é uma peça, vamos desvirar. Esse material aqui, o sintético Duna, ele é fácil de desvirar. E quando você desvira, ele não marca, tá? Qual é a etapa agora? Agora, você precisa fazer isso. Você precisa puxar assim, ó, coloca assim, abre aqui. Você precisa frisar aqui, ó. Frisar, para que quando você for fazer a sua costura de pesponto ou seu ponto decorativo, o seu forro não invada o espaço do seu, aonde vai correr ali o carrinho do zíper. Certo? Então, olha aqui, ó. Frisa-se assim, também tem que frisar aqui. Você tem que puxar aqui, ó, puxar. Deixa eu baixar um pouquinho, tô achando que tá meio alto, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você precisa frisar aqui, ó, frisar assim. Eu uso um pouquinho de creme de cabelo, ó. Eu deixo um pouquinho de creme de cabelo num potinho. Passo assim pra ajudar a deslizar aqui, ó. Dos dois lados, você tem que fazer o mesmo processo. Puxar aqui, ó. Puxar e frisar. Esse processo você vai fazer em todos os trabalhos que envolvam costura de zíper, tá? Agora, eu resolvi colocar esse pontinho decorativo. Esse é o momento que você que não tem a máquina com o ponto decorativo, você vai fazer, como eu já falei anteriormente, vou repetir. Agora, você vai fazer uma costura assim, ó, uma costura de pesponto, tá? Então, aqui, agora nós vamos preparar a máquina para a costura do pontinho decorado. O que que nós temos que fazer? Vamos mudar aqui, ó. Então, no seletor de zigue-zague, na parte de cima da minha máquina, eu vou colocar no ponto 4,5. No seletor aqui do meio, que é a largura do ponto, ele vai ficar um risquinho antes do 0. E na parte de baixo, nós vamos girar e vamos colocar no símbolo, neste símbolo aqui, ó. Neste símbolo que está em preto na minha máquina, tá? Então, vou passar aqui mais. Antes que você faça o trabalho, você precisa fazer um testezinho. Você pega um retalhinho, você tem que fazer um testezinho. Porque você precisa encontrar a curvinha. Ele faz uma ondinha, você precisa encontrar o início da ondinha, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Em um vídeo aí eu me equivoquei em relação à posição da agulha. A posição da agulha da sua máquina tem que ficar no centro, tá? Se ela desloca ali, você vai colocar no centro. Então, agora eu vou fazer um testezinho aqui para ver como está o ponto. Vamos ver se ele ficou alinhadinho. Ele está um pouco frouxo, vamos apertar um pouquinho aqui. Vamos ver. Aqui. O que está acontecendo? Por que você está tão frouxo? Não é para você estar frouxo desse jeito. Só um momento, gente. O que é? Aqui, meu filho, aperta aí. Vamos ver. Só mais um testezinho. Agora sim. Agora ficou certo. Tá, tava muito frouxo. Agora, nós vamos tirar aqui. Foi feito o testezinho. Pronto. Agora, nós vamos... No início da costura, costuma dar uma travadinha aqui. Então, a gente tem que puxar, ajudar a máquina dando uma puxadinha no zíper atrás.
Enquanto eu faço o bordado, se você não quiser ficar esperando, você pega um cafezinho e logo, logo você retorna e nós vamos fazer aqui o nosso pontinho. Vamos lá? Vamos arrumar. E foi feito o nosso pontinho decorativo. Olha que bonitinho que ele ficou. Olha que lindinho que ele ficou. Nesse momento eu me dei conta que eu deveria ter feito com uma linha de outra cor, né? Para que ele tivesse mais destaque. Vamos ver aqui, assim, ó. Nesse material, ó, essa cor dá mais destaque. Mas eu não quis trocar de cor de linha, ó, fiz em verde, porque eu quero continuar ali. Tem outra peça que já está em andamento ali, que eu vou continuar naquela outra peça. É o mesmo processo. Ela está em outra cor. Vamos colocar aqui, vamos mais uma vez fazer. Vamos testar novamente o ponto e deixar no ponto ideal. Bem, vamos ver. Você sempre deve fazer esse teste. Sempre faça esse teste, não faça direto na sua peça. Você deve testar. Você deve testar o ponto. Quando você vai fazer um ponto decorativo, você tem que testar, ver se tá certo. Aqui você tem que ter certeza que o seu forrinho tá bem no lugar dele. O forrinho não pode vir pra cá, pra parte do seu bordado, certo? Vamos lá. Vamos colocar aqui e vamos ao trabalho. Olha, e aqui ficou o resultado. Espero que esteja dando para ver bem direitinho, ó. Certo? Ficou lindinho aqui, ó. Então, vamos agora a outra etapa, que é colocar... Vamos colocar tirar as linhas. Sempre temos que tirar as linhas. Sempre temos que tirar as linhas. Olhem, o forro ficou no lugar dele. Quando a gente puxa bem, ele fica certinho. Se ele vier pra cá, aí ele vai ficar no espaço onde tem que correr o carrinho do zíper. O cursor, né? Carrinho do zíper, o cursor. Vocês me desculpem, às vezes eu me engano e troco os nomes das coisas. Aí você coloca embaixo. Não é isso, você disse errado, tá? Então, aqui, ó, lado direito, tem que estar assim, lado direito e lado direito do forro, tá? Vamos colocar agora o cursor.
Eu coloco o cursor pelo lado direito, tá? Eu acho mais fácil colocar o cursor pelo lado direito. Ó, aqui tá certinho. Vamos ver se ele entra direitinho aqui. Deixa eu dar uma queimadinha. Eu já deixei uma outra peça pronta ali, caso o cursor aqui brigue muito para entrar. Nós vamos... Eu vou pegar a outra peça para dar continuidade, para não ficar demorando, tá? Deixa eu colocar aqui um clipezinho, ó. Um clipezinho para ele não ficar abrindo. E vamos fechar aqui, vamos colocar o cursor. Continue no vídeo, prestando atenção. Tenho muitas dicas para dar durante o vídeo, ó. Vou colocar aqui, usando uma técnica diferente da que eu uso normalmente no... Normalmente, eu corto um lado dos dentinhos do zíper para colocar o cursor. Hoje eu vou fazer uma técnica diferente, igualando ali os dentinhos. Vamos ver, entre, queridinho. Entre, que as pessoas precisam ver você no seu lugar bonitinho. Não está querendo. Bom, tá muito difícil. Este zíper aqui é muito molinho, tá? O que que eu preciso dizer? Você precisa colocar o zíper, colocar o cursor até essa altura aqui e depois você desvira. Porque se você passar todo o seu cursor, fica difícil de você desvirar a sua peça, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma peça que eu já deixei adiantada aqui, ó. Aqui já está a peça. Eu passei o cursor e depois passei o cursor novamente e deixei ele aqui no meio. Todo o zíper tem que ficar fechado, tá? E aí, a peça tem que ficar do lado avesso. Eu estava colocando o cursor ali do lado direito, tá? Mas como tá muito difícil, aquele zíper é muito ruim, então eu já deixei uma peça pronta aqui para vocês. Agora, o que que você precisa saber, tá? Esta parte da frente aqui do cursor, se você quer que a sua peça abra, vamos ver aqui no meu, ó. Se você quer que a sua peça feche para o seu lado esquerdo, se você quer que ela feche para o lado esquerdo, ó, a frente do carrinho está aqui, ó, do cursor está para o lado esquerdo, o meu lado esquerdo. Então, você tem que colocar ela aqui para o seu lado direito. Você precisa que a frente do seu carrinho, do seu cursor, fique para o lado direito, certo? Se você quer que o seu zíper feche para o lado da esquerda, ó, meu zíper vai fechar para o meu lado esquerdo. Então, eu coloco ele com a frente para o lado direito, tá? E aí, aqui, ó, você precisa fazer uma dobra de... Eu faço com 2 centímetros, tá? Outra coisa que é preciso. O puxadorzinho, lembra esse puxadorzinho que eu falei que você precisava de 2 puxadorzinhos? A parte que você queimou e tem a outra parte, né? A parte gordinha. Esta parte vai para o lado de dentro da sua peça. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o puxadorzinho. Com a parte, esta parte aqui, para o lado de dentro da peça. E eu coloquei em cima do zíper. Você vai prendê-la aqui, ó, em cima do zíper. Dos dois lados, antes que você vá fazer essa costura agora, que é a costura de fechamento aqui na borda. Agora, para eu fazer a minha costura de fechamento, eu vou voltar a máquina aqui, tiro do zigue-zague, o ponto no 3 e aqui embaixo volto para a costura reta. E eu vou fechar essa peça. Vamos fechar a minha peça. Você fecha a sua peça aí.
Vamos conferir se nós temos... Vamos conferir se nós temos 2 centímetros aqui. Minha peça tem um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, esses clipes de papelaria aqui, ó, são ótimos para fazer, para ajudar no trabalho. Vamos usar outro aqui embaixo. Você tem que colocar os dois bem alinhadinhos. Então, vamos aqui. Na hora de costurar em cima dos dentinhos do zíper, você não passa com muita força para não quebrar sua agulha. Passa devagar. Ó, você vai fazer uma costura assim, próximo à borda, tá? E a costura seguinte, que será a costura do viés, você vai fazer mais para dentro. Aqui eu desloquei a minha agulha para o lado direito e ela deu aquela bordinha, aquela marca ali. Se você não tem como deslocar a sua agulha, você tem que ou marca com uma caneta, ou você tem que pensar que você tem que fazer a primeira costura na borda e a costura seguinte um pouquinho mais para dentro. Então, vamos aqui fazer a outra costurinha aqui. Costurinha de fechamento. E aqui está a peça fechada, tá? O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uma costurinha de reforço em cima dos dentinhos ali do zíper. Então, eu vou costurar de novo um pouquinho mais aqui esta parte. Para garantir que quando você ficar abrindo e fechando a peça, não solte. Agora, eu me lembrei, por isso que eu digo, assistam todo o vídeo, tem dicas durante todo o processo. Conforme eu for me lembrando, eu vou falando. Para você que está começando, em relação às linhas, você faz no começo com a linha que você tiver. Não deixe de fazer as peças porque você não tem a linha adequada. Para o seu treinamento, você pode fazer com a linha de algodão. Para o seu treinamento, certo? Linha 100% algodão não é a ideal nem um pouco. A linha de poliéster é melhor, 100% poliéster é um pouco melhor. Mas a linha correta é a linha de poliamida, tá? É a linha de poliamida. Mas se você não tem a linha de poliamida, ó, eu estou fazendo essa peça com linha 100% poliéster, porque eu comprei muitas linhas 100% poliéster e eu não tenho tantas assim linhas de poliamida, tá? E para fazer a demonstração aqui, é possível fazer com esta aqui. E você pode fazer a sua aí também. Agora, o que nós precisamos fazer é remover esse excesso de zíper dos dois lados. Use uma tesoura só para essa função, tá? Porque cortar zíper com a tesoura, que você vai cortar seu material depois, com certeza ela estraga. Essa aqui já não tem mais fio para o sintético, nem para o tecido. Ela acabou o fio. Então, agora eu tenho outra tesoura para o tecido. E essa aqui ficou somente para cortar o zíper. Agora, eu uso tiras, eu vou usar o material do próprio forro para fazer o acabamento aqui. Eu cortei uma tira de 4 centímetros, sempre corto um pouquinho mais larga, 4, por aproximadamente 4 por 15 centímetros já é o suficiente, tá?
você vai abraçar assim, ó. Você abraça aqui. Eu coloco este clips aqui que eu gosto. Este clips. E este viés aqui, ele precisa ficar bem justo, bem aqui, ó. Bem encostado aqui. Se ele não ficar bem encostado aqui, o seu trabalho não vai ficar bom. Porque a sua guia, né, você usa o pé calcador se guiando por esta borda aqui do seu trabalho. Então, essa é a parte, agora eu desloco a minha agulha, ela estava para a direita, eu vou colocá-la no centro para fazer essa costurinha aqui. Então, vamos fazer a costurinha. Então, vamos aqui. Você precisa fazer o retrocesso no início e no final. Já estamos quase terminando a nossa peça. Ajustando, você tem que puxar aqui e ajustar, porque ele vai se deslocando. E aí? Preciso que vocês deixem um comentário. Como eu estou me saindo? Eu estou conseguindo passar para vocês as informações corretas? Ó, estou tirando os excessos aqui. E agora, eu vou mostrar aqui, para você que nunca viu essa técnica. Eu estou repetindo ela em todos os vídeos, tá? É uma técnica que facilita a vida de quem está começando, principalmente para quem tem a máquina doméstica, porque ela não agrega camadas, ó. Eu puxo aqui assim, ó. Friso aqui, você vai pegar uma tesourinha e você vai cortar aqui rente a costura, mantendo a costura, certo? O mais bonitinho que você conseguir, ó. Fica assim, ó. E você vai fazer do outro lado. E assim evita que você precise ficar dobrando muitas vezes. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Já mereço um like pelas dicas, pelas informações. Gostaram da sugestão de bordadinho? Essas serão... Penso que essa seja a última peça que eu vou fazer com o bordadinho. Daqui pra frente, as outras técnicas não vão mais envolver o bordadinho, tá? Mas você pode olhar que tem outros vídeos onde eu não faço nada bordado, tá? Vamos fazer este processo e a pecinha estará pronta. Já se inscreveu no meu canal? Já ativou o sininho aí das notificações? Você precisa ativar o sininho, apertar aí nesse sininho, para que cada vez que eu criar um vídeo, o YouTube te informe. Mas isso só vai acontecer se vocês estiverem gostando do meu conteúdo. Como é que o YouTube vai saber se você gostou do meu conteúdo? Se você me der um like. Se você me der um like, o YouTube entende. A linguagem do YouTube é like, curtida. Se você não curtiu, o YouTube não vai mostrar os meus vídeos nem para você e nem para ninguém. Então, você, por gentileza, se gostou, e se você não gostou de algo, você diz aí, você sugira uma nova forma, mostre uma nova técnica, né? Os meus vídeos, como eu já disse, em todos eles eu falo, são direcionados para quem está no começo da costura criativa, com técnicas fáceis, certo?
fáceis, para que você consiga dominar, porque senão você acaba não fazendo, né? Não fazendo as peças. E a nossa peça está totalmente pronta, ó. Aqui você vai cortar o máximo bonitinho que você conseguir, retinho. E ó, está pronto. E agora você vai ver que eu fiz com um bordado ali numa cor bem chamativa. Vamos desvirar aqui. Espero que não precise da ajuda do secador, porque até eu nem peguei o secador. A gente tem que desvirar a pecinha. Isso, a gente usa um secador de cabelos, aquece a peça e esse processo aqui para desvirar se torna mais fácil. Como eu confio tanto nesse material aqui, eu nem peguei o secador de cabelos. Mas a maioria dos materiais, você vai precisar usar o secador de cabelos para fazer este processo aqui, ó. Que você precisa empurrar aqui para acomodar a costura no cantinho. Você pode usar aí algum material que tenha ponta, uma ponta redonda, né? Tipo uma caneta. Vamos tentar aqui. Eu usei um lápis no outro vídeo, ele quebrou o lápis, tão bom, de qualidade ótima que eu tava usando. Quebrou. Mas, olha aqui, que coisa mais bonitinha, que coisa mais graciosa. Ó, aqui nós temos o nosso... Vamos arrumar só mais um pouquinho aqui essa ponta. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Deixe um comentário, um coraçãozinho. A chamada do vídeo é para que você coloque um óculos, tá? A medida que eu passei para você é para este tamanho aqui, que cabe exatamente um óculos, tá? Aqui cabe exatamente um óculos, nessa medida aqui. Este aqui eu fiz um pouquinho maior, então você pode usar como carteira. A técnica é exatamente a mesma, a função você que escolhe o que é que você quer colocar dentro, né? A função é você que vai determinar. Olha, que bonitinho. Digam aí, gostaram? E se você quiser, você muda. Você vai mudar tudo, se você quiser. Entendeu? Por isso o nome Costura Criativa. Muito obrigado a todos. Eu farei hoje ainda outro vídeo, por isso aí, ó, ative as notificações. Eu farei uma técnica mostrando como aproveitar. Ó, o próximo vídeo já será sobre isso, ó, vou mostrar pra vocês. Já vou mostrar aqui, ó. O próximo vídeo será sobre como você aproveitar os seus retalhos, ó. Como você aproveitar os seus retalhos aí, as tiras de retalho que sobram tiras assim, ó, que não tem nenhuma utilidade, né? Mas você pode fazer esse trabalhinho, ó, e fazer uma pecinha bonitinha, tipo essa aqui, tá? Então, o próximo vídeo será sobre isso. Se você quer assistir, fique de olho que logo, olha que lindinha. Essa semana ainda farei, certo? Muito obrigada, desculpa ali pela parte que eu não coloquei o zíper aqui, porque este zíper aqui é muito molinho, é molinho demais, demora bastante para colocar o cursor aqui, tá? Mas muito obrigada, espero que eu tenha conseguido passar todas as informações. Assistam os outros vídeos e uma boa semana para vocês. Beijos!